Bom, galera, vamos seguir aqui com a nossa cobertura dos playoffs da NBA. Né? Ontem à noite nós tivemos 2 jogos, tivemos Detroit Pistons e Cleveland Cavaliers, jogo 4 entre os dois, e também o jogo 4 entre OKC, né, Oklahoma City Thunder, e Los Angeles Lakers. Né? Vamos seguir falando sobre esses 2 confrontos de ontem, começando com Detroit e Cleveland. Né? O Detroit vinha vencendo a série por 2-1, venceu os 2 primeiros jogos e tinha perdido o último. E ontem perdeu de novo. Né? O Cleveland Cavaliers fez valer o mando de quadra, empatou a série em 2-2. Um jogo que no primeiro tempo foi muito equilibrado. Né? Nos 2 primeiros quartos do jogo foi de muito equilíbrio do jogo. O Cavs até começou melhor ali no comecinho do primeiro quarto. Né? O James Harden, o tão criticado por mim, né, James Harden, terminou bem o último jogo, né, sendo decisivo, e começou muito bem esse jogo também. Né? Ele começou fazendo 8 pontos ali na sequência pro Cavs, e o Cavs abriu uma vantagem até no primeiro quarto. Só que ainda no primeiro quarto o Pistons se encaixou, se impôs e conseguiu fazer a virada. Né? Tanto que a primeira parcial terminou 24-21. Fomos para o segundo período, né, antes do intervalo, e o jogo seguiu equilibrado. Né? O Harden continuou sendo assim efetivo, mas nem tanto como no primeiro tempo, no primeiro quarto, desculpa. E o Detroit ficou assim, equiparando forças. Né? Não foi um primor de primeiro tempo de nenhuma das 2 equipes, mas o Cade Cunningham ficou liderando o time ali. Né? Teve o Caris LeVert também, que veio do banco e foi muito bem, jogou pra caramba ontem. E assim, o jogo seguiu pro intervalo com uma diferença de 5 pontos pro Detroit. Né? Detroit foi vencendo pro intervalo, vencendo por 56-52. Só que assim, na volta do intervalo, o Cavs demonstrou tudo aquilo que nós esperávamos do time do Cavs. Né? Um time que na temporada passada foi muito dominante, né? Demonstrando uma defesa agressiva, demonstrando um bom aproveitamento dos arremessos de 3. Né? E assim, eles foram exatamente isso no terceiro quarto. Né? Um cara que estava completamente apagado no jogo, que é o Donovan Mitchell, fez o primeiro tempo horrível. Ele chegou no terceiro quarto e carregou o time nas costas. Carregou nas costas, assim, liderando o time para uma arrancada fenomenal. Tanto que a parcial terminou 38-21. 38-21, uma diferença que era de 5 pontos a favor. Né? Foi para o quarto período com 12 contra. Né? O time do Cavs venceu por 17 pontos essa parcial aqui. Então assim, domínio total. Né? Domínio total do Cavs no terceiro quarto. E foi onde eles venceram o jogo. Né? Porque perderam todas as outras 3 parciais, mas com essa grande vantagem que eles abriram no terceiro quarto, né? 17 pontos de vantagem que eles meteram nessa parcial. No quarto período foi só administrar. Né? No quarto período foi só administrar. A volta do intervalo do Pistons foi assim, muito fraca. Né? Defensivamente, ofensivamente não conseguindo produzir. Né? O Cade Cunningham, que fez só 19 pontos no jogo, geralmente ele é o cara que dá essas assistências. Né? Ele deu só 6 assistências ontem. Né? O time não ajudou. E muito dessa ajuda que faltou veio justamente por conta do seu principal parceiro, né, da temporada regular, que é o Jalen Duren. Né, que foi colocado aí como uma das surpresas, né, dessa temporada, um cara que se valorizou bastante, um cara que foi muito importante para esse time do Detroit. Infelizmente, na noite de ontem, ele não foi muito efetivo. Ele não tem sido muito efetivo, na verdade, nesse playoff, tanto contra o Magic como contra o Cavs. O Duren está devendo bastante. Essa é a realidade. O Duren está devendo bastante, esperávamos muito mais dele.
E esperávamos muito mais do próprio Detroit em si, né? Eu acho que essa falta do Jalen Duren no time está causando um impacto muito grande, porque o Detroit se baseou em jogadas do Cade Cunningham fazendo a ponte aérea ali pro Jalen Duren, né, na temporada regular. Ou então fazendo alguma assistência ali para ele, ou então fazendo algum fake ali para poder dar um passe para alguém de fora, para essa pessoa infiltrar e aí sim tocar pro Jalen Duren fazer a cesta, ou essa própria pessoa fazer a cesta. O time não tem muita artilharia de perímetro. O perímetro do Pistons é horrível, né? Os únicos jogadores assim, que você precisa se preocupar de fato em marcar do perímetro do Detroit são justamente o Cade Cunningham, que ele raramente arremessa de 3, porque geralmente ele está conduzindo a jogada, ele está criando a jogada, ou o Duncan Robinson, né, que é um outro jogador ali que arremessa bem de fora, porque o resto do time, arremessando de fora é muito ruim, né? Tem ali o Tobias Harris que se salva também, né? Inclusive ele jogou um pouco abaixo do que ele tem jogado, mas de novo contribuiu, né? Fez seus 16 pontinhos ali, matou 2 bolas de 3. Mas assim, para além desses 3, cara, o perímetro do Pistons é muito fraco, né? Então é muito por conta disso que eu não acredito que o time chegue longe. Muito por conta disso que eu acho que eles não vão passar do Knicks. Se passarem do Cavs, não vão passar do Knicks. Porque, cara, pra você ganhar do Knicks, você tem que jogar certinho, você tem que ter um ótimo aproveitamento, né? Pelo menos para você ganhar em 7 jogos, né? Para você ganhar 4 jogos do Knicks, você precisa se impor, né? E você precisa ter um aproveitamento do perímetro, coisa que o Pistons não tem. Então eu não acredito no time do Pistons ir para a final da NBA muito por conta disso, né? Tanto que ontem, o Tobias Harris acertou 2 de 3, o próprio Cade Cunningham acertou 2 de 3. E nós tivemos assim uma grande surpresa no time do Cavs ontem, que foi o Caris LeVert, né, que ele matou 3 bolas de 3. E assim, se não fosse por ele no terceiro quarto ali, essa surra que foi, esse atropelo que foi no terceiro quarto teria sido muito maior, né, porque ele e o pivô reserva, que eu esqueci o nome aqui agora, foram os que salvaram o time ali no terceiro quarto. Salvaram assim, entre aspas, né? Deixaram o time ainda vivo no jogo. Mas assim, não foi suficiente, né? O Cavs foi avassalador no terceiro quarto. De novo, falando dele, né? Donovan Mitchell, que fez um primeiro quarto horrível, no primeiro tempo horrível, né? No segundo tempo ele voltou e comandou o time, explodiu para 43 pontos ontem. 43 pontos, ele já tinha feito 35, se não me engano, no jogo anterior, e agora meteu 43. Eu falei muito do James Harden no outro vídeo, porque ele foi o decisivo no final, né? Ele que comandou o time ali na reta final, no clutch time, mas o Donovan Mitchell foi muito importante no restante do jogo, né? Tanto que não foi à toa que ele fez 35 pontos, foi assistindo o jogo, né? E ontem, de novo, chamou a responsabilidade, né? Carregou o time ali no segundo tempo e levou o time à vitória, né? Claro, teve a ajuda do James Harden, né? Que jogou bem de novo, fez 24 pontinhos ali, matou 5 bolas de 3, né? Coisa que ele também estava devendo nesse playoff. Também matou suas bolinhas de 3 ali. Teve muito suporte assim principalmente do Evan Mobley, que jogou muito bem também, né? Teve seus erros, né? Claro, mas veio para 17 pontos. E assim, eles basicamente se apoiaram nesses 3, né? Porque o Jim Wade, que é um dos titulares, né? Zerado no jogo. Incrível como o cara conseguiu ficar zerado no jogo, né? Jogou 23 minutos, não fez nada, ele tentou um arremesso só e ainda assim errou. Não foi para além de lance livre, mas assim, foi muito importante na marcação, né? Apesar de em chamar a atenção da marcação adversária também, né? Porque, para quem não sabe, o Jim Wade é um dos snipers do time, né? É um dos caras que gosta de pegar aquela bola de fora ali e já arremessar no gatilho ali e fazer a cesta de 3, né?
tem ele e tem também o Sam Merrill. O Sam Merrill vem no banco ali e ele costuma fazer suas bolinhas de 3, né? Ontem ele fez 2, fez 6 pontinhos no jogo. E tiveram também o apoio do Max Strus, que, assim, não jogou tão bem como no jogo anterior, né? Não foi tão impactante quanto no jogo anterior. Tanto que o plus-minus dele foi de menos 12, né? Mas, assim, ele contribui, cara. Ele contribui com energia, ele contribui com sendo opção, né? Tem muito jogador que se esconde, que não faz movimentação para receber bola. O Max Strus faz, ele aparece, ele rouba a bola, né? Ele traz uma energia, né? Eu já falei isso no vídeo anterior. E ontem, em alguns momentos, ele fez isso também. Não foi um jogo muito bom dele, né? Ele só fez 5 pontinhos. Pegou 4 rebotes, mas assim, ele entrega. Ele é um jogador que você pode colocar na quadra ali, que ele vai entregar alguma coisa. E tem o Dennis Schroeder também, né? Que, assim como o Strus não fez um jogo tão bom como no jogo anterior, né? No jogo anterior o Dennis Schroeder ajudou muito mais, ele foi muito mais efetivo. Mas assim, o fato é que nem precisou muito, né? Porque o Donovan Mitchell, ele arremessou 26 vezes ontem. Para vocês terem uma ideia, né, a comparação, o segundo jogador que mais arremessou foi justamente o Harden, né, que fez 24 pontos, arremessando 14. O Harden tentou 14 arremessos ontem. O Donovan Mitchell tentou 26. Então, assim, o cara monopolizou a bola, né? Ele monopolizou o ataque ali e valeu a pena, né? Venceram, forçaram a série a chegar a pelo menos 6 jogos, né? Porque tem que ser o melhor de 4 jogos ali. E agora a série volta para Detroit. Vamos ver se o Cavs consegue vencer algum jogo fora, ou se eles são só bons mandantes e péssimos visitantes, como tem demonstrado nessa pós-temporada, né? E acabou que o jogo foi 112-103. E vamos pro jogo 5, né? Lá em Detroit. Agora falando sobre o outro jogo, né? Tivemos o quarto jogo entre OKC e Los Angeles Lakers. A série já vinha sendo 3-0 para o OKC, né? O OKC que não perdeu nenhum jogo nessa pós-temporada ainda, né? Já adiantando aqui, o OKC venceu esse jogo também, né? Varreu mais um adversário. Na fase anterior já tinha varrido o Suns. E agora a vítima da vez foi Los Angeles Lakers do papai LeBron, né? LeBron James, que jogou bem, cara. Carregou o time do Lakers nessa pós-temporada, né? Por conta da ausência do Luka Doncic, que se contundiu ali no final da temporada regular e ficou de fora do playoff. Ele não participou de nenhum jogo desse playoff, né? Infelizmente pro Lakers. Talvez se o Luka tivesse jogado, mas bem talvez, o Lakers tivesse vencido um jogo. Eu acredito que talvez em um dos jogos assim, em um dos 4 jogos, o Lakers tivesse vencido se tivesse o Doncic. Mas eu duvido muito que o resultado da série teria sido diferente. Sabe, eu duvido muito que o Lakers tivesse passado do OKC, porque, como eu vim repetindo, é o melhor time da NBA hoje, né? Foi o time de melhor campanha. E apesar de não estar jogando tão bem nesse playoff, né, o time que melhor está jogando playoff para mim é o Knicks, e o OKC está devendo bastante ainda no playoff, apesar das 2 varridas, né? 4-0 na fase anterior e 4-0 nessa. Apesar disso, se classificou, varreu, né? Apesar de não estar jogando bem, varreu. E agora vai esperar, né, o vencedor do confronto entre Minnesota Timberwolves e San Antonio Spurs. Inclusive teremos o jogo 5 deles hoje, né? Hoje, 9 horas, vai começar o jogo 5. E vamos ver, né, o que vai ser dessa série. Falando sobre o jogo, eu confesso que eu não assisti, né, por questões pessoais eu não consegui assistir o jogo. Mas assim, foi muito, pelos status aqui, né, pelas estatísticas do jogo, foi muito mais equilibrado do que os outros, né? Os outros jogos da série seguiram basicamente o mesmo padrão. O Shea sendo bem marcado,
né? Com o Lakers conseguindo reduzir a pontuação do Shea. Só que mesmo na ausência do Shea, quem vinha comandando o time era o A.J. Mitchell e o McKee, né, vindo do banco e explodindo em bola de 3. Essa tinha sido a tônica dos outros jogos e aparentemente seguiu-se quase que esse padrão, né? Porque nos outros jogos, além do destaque, né, do A.J. Mitchell e do McKee, também tinha um destaque negativo pro lado do Lakers, né, que chegava no segundo tempo e não conseguia mais pontuar, não conseguia mais ser competitivo. E por isso perdia, né? Apesar de fazer um bom jogo, apesar de no total jogar melhor do que o OKC, nos 2 primeiros jogos, por exemplo, perdeu por 18 pontos de diferença, né? Apesar de, em determinado momento do jogo, jogar muito melhor que o OKC, né? Se impor mais, muito melhor não, mas jogar melhor, no total, assim, jogar melhor e mesmo assim perder por quase 20 pontos. Então, assim, o jogo de ontem terminou 115-110 para o OKC. E assim, diferente dos outros jogos, nesse jogo o MVP apareceu, né? Nesse jogo o Shea foi o grande destaque do time, né? Ele fez seus 35 pontos ali, ele mostrou, né, por que ele é o MVP. Chegou aí a bater 15 lances livres no jogo, deve ter sofrido falta a rodo. Provavelmente a torcida do Lakers deve ter reclamado muito, né? Deve ter reclamado horrores, porque é meio que uma tônica do Shea nessas 2 temporadas, né? Ele é um cara que vai muito para a linha de lance livre e muito por conta de marcações questionáveis da arbitragem, né? Como eu falei, eu não assisti a Vera ao jogo de ontem, então não dá para saber se de fato a arbitragem interferiu assim ou não, mas assim, a arbitragem da NBA é muito fraca, né? E não é um lance assim ou outro que decide um jogo de basquete, né? Vamos dizer assim, o jogo é muito longo, o jogo tem 4 períodos ali, né? Os técnicos têm tempo para pedir, então assim, por mais que psicologicamente possa impactar, né? Uma jogada não marcada para o seu time, uma jogada marcada para o time adversário, eu não acho que seja assim um fator tão determinante uma marcação ou outra ali errada ou não do juiz, né? Pelo menos no basquete não, no futebol é diferente, né? Mas no basquete não. Então assim, o Shea veio para 35 pontos, né, na noite de ontem, deu 8 assistências, jogou muito, né? E para além dele, né, falando sobre a pontuação, tivemos de novo o destaque do A.J. Mitchell, que na minha sincera opinião tem sido o melhor jogador do OKC nessa fase, né? Nesses confrontos contra o Lakers, ele foi o destaque. No geral, ele foi o melhor jogador do OKC. E de novo apareceu, né? 28 pontos, mais pontos do que nos outros jogos que ele jogou bem, né? Ele já vinha jogado bem, ele fez 28, fez quase 30 nesse. O Chet Holmgren também, que é outro cara que o Lakers assim não tem resposta para ele, né? O cara é muito grande, muito alto e principalmente nos outros jogos sempre recebia a bola muito fácil ali no garrafão para enterrar, né? Ou para fazer uma cesta ali, uma deixadinha, né? Um floater. O Lakers não vinha tendo resposta para ele e ele acredito que não jogou tão bem como nos outros jogos, né? Porque a pontuação é um pouco mais baixa, mas mesmo assim contribuiu, né? Errou os arremessos de 3 que tentou, mas acertou 6 arremessos de 9 ali, né? Então, e acertou todos os lances livres que teve também na partida, né? Então fica aí o destaque para ele também. Do banco tivemos o Alex Caruso com 9 pontos, né? O Caruso, que esse cara em playoff ele faz uma diferença brutal, assim, né? Ter um cara como o Caruso que vem do banco e entrega essa energia que ele entrega, defensiva, né, principalmente, é muito bom, né? Então, é por essas e outras que o OKC, na minha visão, é o favorito ao título, né? Ao bicampeonato. Tivemos também o destaque do McKee, né, que eu já falei, ele que sempre entra bem, tem acontecido isso bastante, né, nessa pós-temporada. Ele fez seus 13 pontinhos ali,
né? Acertou 5 dos 10 arremessos que tentou. E com isso o OKC venceu o Lakers, né? Chegaram a 115 a 110. Pro lado do Lakers, cara, é complicado, né? Tivemos ali mais um jogo horrível do DeAndre Ayton, né? Que é um cara que, assim, certamente o Lakers não vai querer ficar com ele. Eu tenho poucas dúvidas de que ele vai sair, né? Ele é um cara que, assim, eu dispensaria se fosse o caso, porque apesar de ter vindo muito fácil, é um cara que não contribui. É um cara que, assim, em vários momentos na temporada nós vimos, assim, o Jackson Hayes, que já estava ali, sendo muito mais útil do que o Ayton, que chegou para ser titular, né? O Jackson Hayes, inclusive, ontem fez 18 pontos, né? Jogou 27 minutos, jogou mais do que o Ayton, né? Inclusive, eu acho que faltou usar mais o Jackson Hayes na série do que o próprio Ayton, né? Outro destaque aqui, né? Destaque negativo é justamente a rotação, né? A rotação do Lakers foi bem reduzida, né? Basicamente usaram o Jackson Hayes e o Luke Kennard no jogo de bancários, o resto foi só os titulares. E até que jogaram bem, né? Inclusive esse foi o melhor jogo do Lakers nessa série, tanto que só perdeu por 5 pontos, né? O LeBron veio para 40 minutos, fez 24 pontos ali, 12 rebotes, jogou pra caramba, mas ainda assim não foi suficiente. O Hachimura, né, que muitos chamam de Ruim Hachimura, né? Muitos brincam chamando ele de Ruim Hachimura, fez 25 pontos, né? Fazendo mais de 20 pontos, jogou bem também. O Austin Reeves, que não tem sido, que deixou bastante a desejar também, né? Outro que deveu bastante nessa pós-temporada, mas ainda assim fez seus 27 pontos na partida, né? Foi assistindo o time, mas assim, faltou muito, né? Faltou usarem também o Luke Kennard, né? Eu acho que eu já falei em outro vídeo. Pô, o cara chegou para ser o arremessador do time, né? O Luke Kennard. Na ausência do Luka, cara, ele tinha que ter sido mais acionado do perímetro, né? Ele tinha o melhor aproveitamento da liga do perímetro na temporada regular. E esse cara chegou no Lakers para ser justamente utilizado ali no perímetro, né? Só que assim, ele foi bastante acionado para esse tipo de jogada em um jogo da série, né? E ainda perderam, né? Para você ter uma ideia, ontem ele tentou 5 arremessos só no jogo, né? Ele tentou 2 arremessos de 3, acertou um, errou o outro. Mas assim, eu acho que faltou muito o Lakers utilizar um pouco mais ele, né? Eu, assim, sinceramente falando, se eu sou o treinador do Lakers, não criticando ele, né? Porque para mim ele foi o treinador do Lakers, J.J. Redick, foi um dos destaques positivos do time nessa pós-temporada, porque ninguém esperava que o Lakers fosse chegar aonde chegou sem o Luka Doncic, né? Que foi o principal jogador da temporada. Então, não criticando ele, mas assim, eu teria usado muito mais o cara, mano. Eu teria desenhado mais jogadas para ele, né? Porque, pô, o cara tem o melhor aproveitamento da liga, mano. Não dá pra você deixar esse cara tendo quase o mesmo número de arremessos que o Ayton, que nem foi usado direito, né? O Jackson Hayes teve mais arremessos que ele no jogo. Assim, visto a configuração do confronto, onde o OKC é o que seria o que dominaria o garrafão, é plausível a gente pensar que o time do Lakers iria arremessar mais de fora, né? E quem seria o responsável por isso? Luke Kennard, Austin Reeves, Rui Hachimura. Mas, né? Só 5 arremessos do cara no jogo. Enfim, né? O OKC venceu, varreu mais um time, fez mais uma vítima no caminho. Quem será que vai parar esse OKC, hein? Será que eles vão vencer todos os jogos após a temporada? Porque mesmo jogando mal, eles venceram, né? E venceram bem o Lakers, né? Então, assim, difícil a gente ver um time vencendo o OKC nessa pós-temporada, né? No playoff. Mas assim, eu acho que no próximo confronto vai ser muito mais difícil, né? Muito mais duro, vai dar mais jogo. Mas é isso aí, o que você acha? Deixa seu comentário aí, se gostou, curte, compartilha.
Não esquece de se inscrever no canal, de ativar o sininho para receber mais notificações aí quando receber mais vídeos. E é isso, valeu galera!